Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê. Gente, a resenha de hoje é de um livro tão bonitinho, escrito pelo Charles Dickens, O Rei dos Reis. Arthur leu, já estou para trazer desde a Páscoa. E acabou que hoje Corpus Christi é uma data boa de trazer essa historinha. Não sei se vocês sabem que o Dickens escreveu uma história assim sobre Jesus Cristo. Só um parênteses aqui. Me escreveram num comentário que gostam de ver o Arthur e até por isso ficam no vídeo. Pois é, a ideia é que ele fique. Eu arrumo tudo para ele ficar, mas aí é o que ele faz. Então prometo que eu estou tentando encontrar um enquadro melhor, porque é de fato ele quem é o dono e o cão que lê. Bom, vamos a este livrinho curtinho que tem 62, 63 páginas que você lê rapidinho. Da editora Príncipe, não preciso falar nada, que eu sou suspeita, eu gosto da edição, ela é simples. Aqui a letra tá de forma bem, a diagramação tá excelente, enfim. Vamos o enredo. Eu já parto do pressuposto que todos conhecem a história de Jesus. O que tem de diferente, de especial neste livro, no entanto? Primeiro, que Dickens nunca queria que este livro tivesse vindo a público. Ele escreveu essa história, uma história contada por Charles Dickens. Ele contou a história do Rei dos Reis para os filhos. E a ideia era só ser contada em todo o Natal, a história para as crianças. Então eu diria que é uma excelente, mas assim, excelente porta de entrada para quem quer contar para os seus filhos quem foi Jesus, de uma forma que, num linguajar muito simples, em que ele não está debatendo nada e que ele está contando quem foi Jesus, de modo simples, na escrita de Dickens, que te dá vontade de saber, então, como que ele vai contar essa passagem, ou esse jeito, ou de que modo que ele vai contar, e você fica preso até o fim. E como ele está escrevendo para crianças, ele às vezes usa as crianças, os filhos dele, ele usa de um linguajar bem, não diria infantilizado, mas de modo que as crianças possam entender. Então você que me assiste, que é pai, que é mãe, e não sabe como começar a contar a história, eu indicaria este livro sim. Tá, então se ele não queria que tivesse sido publicado e foi, o que aconteceu? Bom, ele pediu mesmo, a ordem expressa era: nunca publiquem este livro, é só uma história aqui para eu contar para as crianças, e todo o Natal, meio que tradição da família dele. Só que o que aconteceu? Ele morreu e ficou sob os cuidados da cunhada dele, esta obra. E depois, para um dos filhos, o Henry, ficou sob os cuidados dele, e acabou que ele veio falecer em 1933. E aí este livro foi então publicado em 1934, aqui no Brasil, como O Rei dos Reis. A editora Príncipe trouxe pra gente há pouco essa ediçãozinha do ano passado, porque eu desconhecia. Eu estava procurando livros do Dickens, aí eu falei, ué, ele tem uma história dessa? Então eu comprei o ano passado. E aí a gente tem o prefácio da primeira edição, contando essa história que eu contei pra vocês, pela Lady Dickens. Então, assim, olha, foi este livro, o último das criações do Dickens a ser publicada, possui um caráter especial e um propósito tão íntimo que se destaca completamente de tudo que ele escreveu ao longo da vida. E só tem uma página, e aí conta como ficou. Em abril de 1934, o livro então é publicado. Eu vou dar o tom, que é muito simples, logo no capítulo 1, como começa, e ó, página 7, o livro tem 63, então a gente está falando de uma historinha de 50 e poucas páginas que ele conseguiu condensar a vida de Jesus toda aqui. Ele começa assim: meus queridos filhos, desejo muito que vocês conheçam a história de Jesus Cristo, pois todos deveriam saber sobre ele. Nunca existiu alguém que fosse tão bondoso, tão gentil, tão amoroso e que tivesse tanta compaixão por toda a humanidade. Agora, ele está no céu,
para onde esperamos ir e nos reencontrar com Ele depois da morte, para sermos felizes juntos para sempre. Aí ele, né, começa: Jesus Cristo nasceu há muito, muito tempo, há mais de 2000 anos, em um lugar chamado Belém. E aí ele começa a história. E ele narra jeito Dickens. Então quem gosta de Dickens vai gostar desse livro, vai. Vou repetir, quem tem crianças será de muita valia contar, porque me passou aquela impressão de, embora que ele tenha escrito, aquela história ao pé da cama, sabe? Quando a criança conta uma história, e aqui ele conseguiu trazer leveza para uma história que tem passagens muito tristes, pesadas, né? Eu fiquei pensando, como é que ele vai falar da crucificação, por exemplo? E aqui ele conta de modo em que a criança já entendeu o que aconteceu, ele conseguiu mencionar Pôncio Pilatos, sem ser muito técnico, sem ter citações bíblicas o tempo todo. Ele cita, não vou falar para vocês que não, mas em alguns determinados pontos, que eu separei aqui para vocês, alguns casos, né, e aí o que eu estava falando no início, em relação ao trazer para o linguajar da criança, por exemplo, aqui tem uma passagem, né, que ele era inglês, né, então aquele, página 13, gente, ele conta assim, ó, Jesus, né, amava as pessoas mais do que a si mesmo e não se importava com o próprio conforto enquanto fazia o bem. Por isso vestia-se com uma pele de camelo e alimentava-se apenas de gafanhotos. Aí ele coloca, né, entre travessões, um tipo de inseto que encontrava pelo caminho e de mel silvestre deixado pelas abelhas em árvores ocas. Aí olha que bonitinho abaixo. Vocês provavelmente nunca viram um gafanhoto, pois eles vivem naquela região próxima a Jerusalém, que fica muito longe daqui. Perdão. Então é bonitinho ver que assim, tá, gafanhoto, a gente sabe o que é, mas para as crianças que moram na Inglaterra, como é, né? Então ele ainda situa até geograficamente. E aí ele continua, mas talvez já tenham visto um camelo. De vez em quando alguns camelos são trazidos para cá. E se quiserem ver, um dia posso mostrar a vocês. Desculpa, gente. E aí é bonitinho, porque ele vai fazendo isso, não o livro todo, mas em algumas passagens que você vê claramente de como eu vou explicar isso para uma criança, né? E como começar a contar a história sem chegar com uma Bíblia. Estou engasgando, gente, desculpa. Sem chegar com uma Bíblia e, enfim. Então ele conta como Jesus nasceu e a trajetória dele. Batizado e do modo bem... Meu Deus, é a segunda vez que me acontece isso gravando um vídeo. Bom, aí ele fala dos milagres, é óbvio que sim, mas ele conta de um jeito muito bonito. E eu separei 2 trechos só aqui em relação a como ele contou uma das parábolas, porque eu pensei, né, como é que ele vai explicar algumas, e uma me chamou muita atenção, o modo simples que dá para qualquer criança entender. Aí aqui o Dickens continua, né? Nosso Salvador amava as crianças e amava a todos. Ninguém jamais amou tão profundamente e verdadeiramente todas as pessoas como ele. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que me ofende? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu, 70 vezes, 7 vezes e mais ainda. Pois como você pode esperar que Deus perdoe quando você erra, se não perdoar os outros? Então contou aos discípulos uma história. E aí ele conta a história, a passagem bíblica mesmo inteira. Aí vai, né? Havia um servo que devia ao Senhor uma grande quantia de dinheiro, não podia pagar, e assim vai. E vai. Aí você vai falar, mas isso vai muito? Não, é um parágrafo. Só que aí chega, por exemplo, aqui, ó, essa é a lição da parte da oração do Pai Nosso, em que dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra ofensas significa faltas. Jesus contou então outra parábola. E aí ele conta do fazendeiro, enfim, e vai nesse sentido.
E aí você vai falar, gente, mas é rápido. Eu diria que prende a atenção, né? Ainda mais para quem não conhece a história. Nossa, então isso aconteceu. Prende a atenção e você quer saber como termina e como ele contou. Então essa eu separei e ele deixa claro, assim, a parte histórica, mas gente, em uma sutileza que só lendo mesmo para ver. E vou repetir pela terceira vez. Se você tem filhos e quer que saibam quem foi Jesus, é este o livro, assim, sabe? Enfim. E aí, olha que interessante, né? Como ele conta aqui o parágrafo, eu vou terminar que é só isso mesmo e eu vou deixar a sugestão para vocês adquirirem esse livro. Uma manhã, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, ensinando uma multidão que o escutava com atenção. De repente, ouviram-se gritos, fariseus e escribas. Aí põe entre parênteses, porque, né, fariseu e escriba, a criança vai pensar quem que é. Outros líderes religiosos invadiram o local, arrastando uma mulher que havia feito algo errado. Gritavam, mestre, olha essa mulher. A lei diz que ela deve ser apedrejada até morrer. E tu, o que dizes? Jesus olhou firmemente para aquela multidão barulhenta, sabia que tentavam fazê-lo dizer que a lei era injusta para poderem acusá-lo e matá-lo. Mas ele apenas se abaixou e escreveu com o dedo na areia: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí aqui sim, tem uma marcação, aí você vai aqui embaixo, aí você vê, está em João 8, 7. E aí ele vai continuando a história até o final, até a ressurreição, tá? Então vai falar, nossa, ele conseguiu condensar isso em pouco mais de 50 páginas, conseguiu. Penso eu ser um ganho para a literatura universal, um ganho para até para quem não conhece a história e pensar, não quero ir para a igreja, enfim, aqui está um belo resumo, um apanhado da história de quem foi Jesus, sem dar um cunho do Jesus histórico, sem mascarar nada, enfim, mascarar sem tentar dizer o que, sem ser de cunho histórico, sem ser de cunho, o que eu queria dizer para vocês era sem forçar você a ser um cristão. É assim, eu vou te contar a história de um homem que passou pela terra, pelas coisas das quais ele passou e quem ele era, e cativa. Então assim, partindo do pressuposto que eram de fato crianças, né, os filhos dele que não sabiam nada, é uma história que instiga você a saber mais sobre quem foi Jesus Cristo, que faz você refletir, ele deixa aqui as reflexões o tempo todo. Então, pra gente que é adulto e pra quem sabe a história, enfim, tá tudo correto, mas tá tudo de modo suave. É isso, não é que tá, ele não tirou o peso da história, mas ele suavizou, baixando um pouco o tom pro linguajar de uma criança. Achei bonitinho ter sido um texto para que ficasse em família. E também, assim, depois que foi o último, né? A gente tá falando que foi publicado em 1934, tem aí pouco mais de 90 anos que esse livro chegou ao nosso conhecimento. Não é uma fábula, não, é a história recontada. Eu quero contar essa história que tem um peso, um significado histórico, religioso, enfim, enorme, que é a Bíblia, mas de modo mais simples, não no sentido simplório, mas que eu faça com que o interlocutor, que são crianças no caso, entendam e depois se aprofundem mais na história e aí decidam se vão ser cristãos ou não, enfim. Então é essa aqui a recomendação. Se você nunca tinha visto este livrinho da Príncipes, pois saiba que é uma boa leitura, uma leitura leve, né? É aquela história recontada que você já conhece, eu, no pressuposto que você a conhece, e de modo que, poxa, tá tudo aqui mesmo, condensado como só, condensado e deixando na curiosidade até a última página, como só de quem é capaz de fazer. Então, pra mim, ficou isso. E uma última coisa que eu ia falar, não assisti, mas parece que tem uma animação, não assisti ainda, eu quero assistir, porque parece que tá aqui no próprio YouTube, tem uma animação do Rei dos Reis mesmo, né?
em desenho e tudo mais sobre este livro. Então eu quero assistir pra ver, porque eu achei tão bonitinho a parte escrita, e aí agora eu deixei para assistir o videozinho depois. Mas então, se você for digitar o Caio aqui no meu canal e digitar Rei dos Reis, capaz que você encontre essa animação fácil também. Gente, é isso, uma resenha curta, que o cão que ele ainda tá se recuperando também, tá se recuperando também. Agradeço a todos que desejaram melhoras a ele. E até as próximas resenhas aqui do canal O Cão que Lê. Tá bom, gente? É isso. Bom finzinho de feriado. Ah, não. Agora. Arthur tá com desconto porque tá dodói, tadinho. Tá dodói. Tô pra trazer, antes de eu me despedir de vocês, tô pra trazer, que eu já tô devendo e muito, livros de não ficção. Então, vocês que gostem, por favor, fiquem. E quero trazer mais resenhas, enfim, não quero que o canal pare não, só vamos retomar, iremos retomar, né, assim, na medida que está melhorando, né. Gente, é isso. Boas leituras e até os próximos vídeos do canal O Cão que Lê.